Professor, eu tive que gravar o meu vídeo com máscara porque eu fui na casa de uma amiga para gravar. Aí eu tive que gravar o meu com a máscara. Tranquilo, a gente entende, né, esse momento aí bem diferente do que a gente está acostumado. Não tem problema, não. Então tá bom, obrigada, professor. Imagina. Então, pessoal, boa noite a todos. A gente vai começar o nosso encontro agora. A gente está começando a nossa 18ª semana de TCC1, né? Hoje a gente tínhamos uma tarefa muito importante, né? Hoje é a data final para postagem tanto do trabalho escrito, versão doc, né? Quanto também um vídeo. A gente precisava disponibilizar o link para a gente conseguir, para o professor conseguir ver os vídeos, né? Então, se você observar lá nessa semana, na nossa aba do AVA, a gente tem duas atividades que você precisa fazer hoje, até a meia-noite de hoje. Primeiro, colocar lá o nosso trabalho, certo? Lá naquela aba tarefa. Na tarefa você coloca o seu trabalho. Na aba fórum, você coloca o seu nome e o seu link. O link, né? A gente já consegue descobrir qual é o nome da pessoa. Tá? Então, essas são duas atividades importantíssimas que a gente não pode passar. Eu fiquei um pouco preocupado porque eu vi que, comparado às outras postagens, o número de pessoas que postaram o trabalho está relativamente baixo ainda, né? A gente falou que não vai, sob hipótese alguma, a gente não vai aceitar outro dia, então é importante que as pessoas corram, né? Temos aí 4 horas até a data final, tá? Então é importante que a gente dê um gás nisso, né? Aqui já postou, o professor já viu, já tá de boas, né? O Saulo perguntou, boa noite, professor, na extensão que utilizei para filmar, ela filmava até 5 minutos. Fiz 3 gramas. Não tem problema, Saulo. Isso aí a gente dá um jeito, né? Não se preocupe. A gente conversou nas nossas últimas aulas, o professor fez a aula voltada para o Google Meet. E olha que azar, né? O Google Meet, alguns meses atrás, ele acabou com essa possibilidade. Então, o professor falou patavinhas, né? A gente daí mandou uma mensagem para as representantes sugerindo o OBS Studio e o Zoom. Né? Semana passada a gente conversou um pouco pelo Zoom. Pelo que eu percebi, a maior parte dos alunos usou o Zoom mesmo, né? O Zoom é tranquilo. Você ou instala a, a extensão no computador ou você faz pelo browser mesmo, online, né? E você grava. Enfim, tá? Existem alguns programinhas que têm esse limite de horário, né? É importante a gente entregar o vídeo, seja em um link, seja em 2 links, não tem problema. Bom, isso são pormenores que a gente resolve. O importante é entregar. Tá? Vi que Joelson, ok, Joelson, a gente pode esperar sim depois, né? O professor sempre fica aqui para ver se algum aluno quer conversar. Não tem problema não. Tá? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer, né? A gente hoje se propôs, como é o dia da nossa entrega final do trabalho, a gente tem mais algumas semanas de aula. Né? O conteúdo oficial do TCC1, ele acabou, mas as nossas aulas ainda não, certo? Então a gente tem aí um mês de aula, em média, um pouco menos do que isso talvez, né? Então a gente vai aproveitar agora as nossas semanas finais, o professor dá algumas dicas para vocês, algumas instruções que podem contribuir com o trabalho de vocês no semestre que vem. Então, para ser num português bem claro, as pendências, as obrigações que vocês tinham para essa disciplina, agora, elas foram cumpridas. Hoje, nessa data final, dia 31 de maio, você já entregou o que você tinha para entregar, a gente não vai ter nenhum outro tipo de atividade, de pendência. Né? O que o professor vai fazer, então, já que a gente tem esse nosso tempo disponível, é investir um pouquinho do nosso tempo já pensando no futuro. É sempre bom a gente se precaver e a gente ter ideia daquilo que a gente vai encontrar. Né? Lembrem-se que vocês são a primeira turma que não vai ter a disciplina de TCC2. Essa era uma disciplina que era oficial, então você tinha tanto a TCC1 quanto a de TCC2. Né? Então é a primeira vez que vocês vão estar apenas na interação com o orientador. É importante a gente saber um pouquinho o que você vai ter que fazer lá. Né? Bom, em linhas gerais você já sabe. Em linhas gerais você sabe que você vai ter que fazer o trabalho. Né? Agora, como você vai fazer? Né? Quanto você vai fazer? E até quando você tem que terminar? Esses são pontos que eu acho que a gente pode caprichar e conversar um pouquinho, né? Para você pisar no segundo semestre, assim, não pisando em ovos, mas pisando aí num cronograma mais
preparadinho. Bom, então, o que o professor vai fazer, de forma geral, para que fique bem claro, são instruções, não são instruções, né? É até mais leve do que isso. São sugestões, são dicas que eu dou para vocês, né? São conteúdos que eu, como professor de TCC 2, trabalhei no passado e que talvez ajudem você. Tá bom, então pode perguntar à vontade, né? De uma forma bem tranquila, beleza? Da mesma forma que a gente sempre se conduziu aqui, ok? Eu percebi que desde que o professor começou a falar, várias pessoas chegaram, né? Então, só para deixar claro, pessoal, quem chegou aí depois, postar tanto o arquivo digital escrito quanto o vídeo, né? Lá no nosso AVA da 18ª semana. Bem? Beleza, então. Posso fazer uma perguntinha, professor? Opa! Boa noite a todos. Boa noite. Como sempre, né? O que menos entende sou eu. Na questão de copiar o link e colocar, qual dessas, eu estou vendo aqui, eu não estou enxergando. Eu coloquei o trabalho escrito já de introdução até a referências, todo o material. Agora, eu queria saber o seguinte, eu já gravei o vídeo, gravei no Google, no Zoom, gravei no YouTube, tem o link, mas onde que eu coloco esse link no AVA? Ok. Sua pergunta não é uma pergunta boba, Luiz. Eu acho que outras pessoas podem ter, e como já tiveram, hoje me perguntaram, né? É importante isso. Você, lá na 18ª semana, no AVA de hoje, certo? Você vai ver que lá no final, você tem lá a aba chamada de tarefa, que é o que você tinha que colocar o trabalho escrito, correto? Certo, ok. Além dessa aba tarefa, existe a aba chamada fórum. Fórum, deixa eu me ver aqui. Se você... postagens de fórum. Justo. Nesse fórum, está escrito lá, postagem do link do vídeo, alguma coisa assim. Isso. Aí você... Apresentação oral. Isso, você pode simplesmente apertar lá o botão, responder, né, alguma coisa assim, e você coloca na caixa de mensagens o link. Só isso. Copia e cola, só isso. Né? Ah, tá. O que vai acontecer quando eu entrar lá na tua caixa de resposta? Já vai dar para mim direto o vídeo. Eu posso, a partir da tua caixa de mensagens, assistir o vídeo. É isso. Ah, ok. Né? Não se assuste, obrigado. Não, tranquilo, jamais, né? Inclusive, até aproveito aqui o comentário do Luiz para falar, né, pessoal, eu já vi que muitas pessoas se esmeraram fazendo vídeo, isso é muito bom, né? Isso é muito positivo, porque é uma coisa que você vai ter que fazer lá no final, certo? Você vai ter que apresentar ao vivo, né? Eu acho que uma pessoa que já teve aí todo esse trabalho de gravar um vídeo sozinho, usar um programa, né? Só que te dá muita experiência para você chegar daqui a alguns meses, no final do ano, e você apresentar ou remoto, provavelmente vai ser remoto ainda, certo? A gente, pensando em toda a conjuntura atual, vai ser remoto isso. Dificilmente a gente vai estar ao vivo, presencial, apresentando nosso trabalho. Não importa, você já vai ter uma grande bagagem aí para vocês mandarem bala, mandarem ver, né? Isso é muito bom, tá? Bom, continuando então, pessoal, não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida que gostaria de aproveitar. Se houver, pode interromper o professor, tranquilo. Bom, a gente então vai, conforme eu expliquei, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que deve ser feito lá no nosso próximo semestre. Né? O professor falou aí, chegamos no momento aqui que as pendências do primeiro semestre acabaram. A única coisa que resta agora é você assistir às aulas, responder as atividades de frequência toda semana e aguardar o feedback que vai acontecer no final agora de junho, até dia 28. Eu vou passar para vocês um feedback, comentários gerais do seu trabalho, sugestões da banca, né? E sugestões principalmente do professor Bruno, né? Para que você se conduza aí junto com o seu orientador no segundo semestre. Então vamos aproveitar esse tempo para falar o que você vai ter que fazer no próximo semestre. Tá? E a gente já coloca aqui o título dessa aula, algo bastante sugestivo para você. Algo que a gente conversou no primeiro semestre, né? O título desse nosso encontro de hoje é o seguinte: artigo científico, a escolha e como funciona. Isso aqui é uma das primeiras aulas que eu dou na disciplina já extinta de TCC2, né? O que significa isso? Bom, a gente comentou aí no começo desse ano, quando você começou o TCC, que a gente ia passar esse semestre agora, primeiro,
iniciando o nosso trabalho no modelinho característico da disciplina de TCC1. Esse templatezinho que vocês estão me encaminhando hoje, lá no AVA. Né? A gente falou que, a partir do segundo semestre, você vai ter que fazer um trabalho no modelo de artigo científico. O que é isso? O artigo científico é uma modalidade de trabalho que você faz uma descrição científica de forma oficial. Né? É um modelo de trabalho reconhecido internacionalmente. Quando você vai publicar um trabalho, você tem que publicar ele de acordo com um molde, um modelo oficial. Esse modelo se chama artigo científico. Né? Muitos de vocês entraram em contato com o artigo científico durante esse semestre, né? Quando você pesquisava trabalhos, por exemplo, na internet, para você usar para o teu TCC1, você estava entrando em contato com artigos científicos. Você percebe que ele tem um modelo bem característico, né? Tópicos ali que fazem parte dele, como resumo, como introdução, como resultados, são tópicos que fazem parte daquilo que a gente coloca aqui, ó, uma macroestrutura. Né? Esses tópicos podem mudar um pouco de revista para revista. Não é tudo idêntico, mas a sequência de todos tem algo em comum, um denominador em comum. Tá? E o que cabe a você nesse próximo semestre? Depois que você for aprovado na disciplina de TCC1, você vai ter que escolher uma revista científica que seja do seu interesse, que seja da sua área. Né? Então, a gente já deixa claro aqui, para vocês a partir de hoje, que no segundo semestre, junto com o seu orientador, você vai ter que, primeiro, escolher uma revista científica para vocês publicarem o trabalho, e 2, você vai ter que transformar o seu TCC1 nesse modelo de revista. Né? Existem muitas revistas por aí. Existem revistas não só aqui da nossa realidade, como a revista Unandrade, revistas aqui do Paraná, como também revistas do país e do mundo. Né? Então, cabe a você escolher qual seria a melhor vitrine para suas ideias, para o seu trabalho. Né? Eu já posso deixar bem claro para vocês, antes da gente começar até a falar do assunto de hoje, para vocês não ficarem preocupados, né, com muita bagagem, é o seguinte: ninguém aqui vai ser obrigado a publicar o seu trabalho. Você não vai ganhar o teu diploma só se você publicar o seu trabalho. Não é assim que funciona, né? Porém, você vai ter que colocar o seu trabalho no formato oficial de uma revista. Mesmo sem publicá-lo, você vai ter que colocar ele no formato oficial. Essa é a incumbência que você vai ter no TCC2. Além de realizar o trabalho, convertê-lo numa revista científica da sua escolha. E a gente vai falar um pouco de artigo científico hoje. Tá? Se você parar para pensar assim, professor, mas qual que é a diferença entre o que a gente fez agora e entre o que a gente vai fazer? Por que a gente já não colocou a nossa ideia dentro de uma revista? Por vários motivos. Primeiro, a gente está aqui no TCC1, a gente está aqui dentro de um navio, todo mundo dentro do mesmo navio, do mesmo barco, né? Mas cada um tem uma ideia diferente, um modelo diferente de trabalho. Né? Nós temos muitas áreas aqui. Se eu somar todas as áreas de trabalhos que eu li, eu cheguei a ler, ao todo, foram 71 trabalhos que eu li, toda vez que vocês me mandavam um trabalhinho, né? Eu posso dizer para vocês que eu tenho ali umas 25, 26 áreas diferentes, sub-áreas, né? Diferentes dentro da farmácia, dentro da biomedicina. Então, veja como é complexo. Eu não posso passar uma régua e esperar que todo mundo cumpra a mesma coisa, porque tem trabalhos com temas muito diferentes, né? Então, a gente prefere organizar as nossas ideias num modelinho padrão, para você começar a pegar um pouquinho da experiência científica, e no segundo semestre você já está mais familiarizado com escrita, com leitura, e aí você cai num desafio maior, que é produzir um artigo científico. Tá? Bom, a mensagem do artigo científico é mais profunda, como a gente pode ver nesse slide. Né? A gente tem que ter uma escrita profissional, séria, uma escrita formal, né? E que, obviamente, tenha qualidade para interessar ao editor da revista. O que é o editor da revista, professor? Bom, você vai escolher uma revista científica do seu interesse. E isso é um trabalho minucioso de internet. Né? Então, você, por exemplo, tem que descobrir quais revistas existem na sua área. Você não precisa pegar uma revista que seja tão específica assim, né? Você pode pegar uma revista que seja geral, em linhas gerais, né? Por trás de toda a revista científica, existem editores.
Os editores são os profissionais responsáveis por selecionar aquilo que vai ser publicado numa revista. Né? Como a gente vê em filmes, como a gente vê em séries, existem aqueles jornalistas que estão sempre tentando publicar uma coisa e para conseguir que a sua matéria entre no jornal, tem que passar pelo crivo de um editor, que é o chefe daquela revista. Né? E é isso. Tá? Publicar um artigo numa revista científica é mais difícil do que publicar um artigo num jornal. É muito mais difícil. Por quê? Você tem que ter coerência e você vai passar por um controle de qualidade. Algo que é bem pesado. Tá? Mas possível de acontecer. Tá? Bom, essa última frase que eu coloco aqui é uma frase que já é para vocês começarem a se acostumar um pouco com a rigorosidade, o rigor que existe por trás da publicação de artigos científicos. Né? A publicação de artigos é realizada por profissionais ocupados e que dividem seu tempo com várias responsabilidades. É uma tarefa gratuita. O revisor, a pessoa que lê o seu artigo e dá o aval se ele pode ser publicado ou não. Né? Por esse motivo, pelo fato das pessoas não estarem sendo remuneradas para isso, pelo fato de ser uma análise anônima, faz com que a pessoa por trás daquela análise ela seja mais rigorosa. Né? Todo mundo sabe que a internet ela deixou a gente mais corajoso. Né? Você pode ver, por exemplo, que as redes sociais, todo mundo sabe aqui, né, que os comentários que a gente tem, né, as críticas de uma pessoa para outra, nas redes sociais, é quase como uma arena. Né? As pessoas anônimas, ou as pessoas que estão do lado de dentro de uma rede social, elas não têm que se preocupar em dar satisfação, não têm que se preocupar com o aspecto ético de uma conversa que você tem cara a cara com uma pessoa. Então as pessoas são mal educadas, as pessoas são até incorretas, cruéis. Né? Por esse motivo, a gente tem algo que é mais ou menos válido também para o mundo da publicação. As pessoas que vão ler o seu artigo e que vão possibilitar ele ser publicado ou não, elas são anônimas. Elas não vão ser docinhas, fofinhas com você. Elas vão ser, às vezes, muito rígidas. Por esse motivo, o que você tem que fazer? Tem que prezar pela qualidade de um trabalho. Né? E é isso que você vai tentar fazer no segundo semestre. Né? Bom, a gente colocou aqui os principais tipos de artigo que nós temos. Tá? Até mesmo baseado naquilo que você veio fazendo nesse semestre. A gente tem 2 modelos de trabalho. Um deles é a publicação de um artigo de campo, ou seja, uma ideia original, a gente chama isso de artigo original, quando você vai publicar dados que foram manipulados em experimentos, né? Como o próprio título já demonstra, né? Disseminação de informações e achados inéditos. Tem que ser obrigatoriamente algo inédito, para que seja aceito. Né? Tipicamente, ele tem de 8 a 10 páginas, mais ou menos 3 figuras. Figura, professor? O que você quer dizer com figura? Ó, isso já foi outro ponto também, que a gente não pressionou vocês, mas que é certo que você vai ter que tentar fazer no próximo semestre, que é a produção de figuras, imagens. Né? Um trabalho científico, ele raramente vem sem imagens. Você pode ver ali que às vezes as pessoas fazem desenhos, ou gráficos, tabelas, fluxogramas. Elementos visuais no trabalho não são apenas bem-vindos. Hoje, eles são quase um pré-requisito para você conseguir publicar um trabalho. Né? Eles não são obrigatórios. Ninguém precisa aqui ter uma figura para ser publicado, mas é quase certo que para você receber uma boa impressão do revisor, você tem que ter esses elementos. Né? A gente vai ter uma aula aqui, talvez seja próximo ou daqui a 2 semanas, dicas de como você pode fazer suas figuras. A gente vai falar de alguns programas, de alguns métodos. Né? Bom, outra forma também de trabalho, e aqui foi a principal modalidade, né, é o modelo de revisão. Então, o modelo de revisão, ele é uma síntese crítica de um assunto específico, um assunto que já foi publicado, mas que você vai transformar em texto inédito, né? E ele tem aí aproximadamente 10 páginas, aproximadamente 3 figuras, e ó, veja, mais ou menos 50 referências. Nossa, professor, 50 referências? Isso, muitas vezes, pode ser bem mais do que isso, né? Ah, mas o meu tema é um tema raro, difícil de achar. Claro, a gente entende, né? Depende do tema que você vai ter mais facilidade ou menos facilidade.
Por outro lado, também, a gente tem que defender a ideia seguinte, se você quer fazer uma revisão, você também não pode pegar um tema raríssimo também, que você talvez nem consiga fazer a revisão. Então, é tudo questão de bom senso também, né? Você também tem que se virar um pouco nesse sentido, tá? Bom, pessoal, como que a gente escolhe o nosso jornal, professor? Puxa, agora que você falou isso, agora eu já vi que eu tenho aí, daqui para frente, esse fator, essa missão, né? Como que eu escolho o jornal científico? Bom, vocês já devem ter se deparado com revistas científicas diferentes à medida que vocês precisaram pesquisar artigos para o teu pré-TCC aí nesse semestre, né? Talvez alguns de vocês já tenham percebido que algumas revistas, até na tua busca, começaram a se repetir. Você começou a perceber que alguma determinada revista começou a aparecer mais vezes no teu trabalho, né? Então, você pegou mais artigos de uma determinada revista. O que que isso significa? Significa que você está começando a formar um nicho de trabalho. Você está começando ali o teu trabalho, ele está começando a identificar um padrão. É isso que a gente quer que você faça. Para você escolher o melhor jornal, não existe uma resposta definitiva. Você tem que refletir com calma aí, né? Então, primeiro, como a gente colocou, né? É interessante você dar uma olhada no seu TCC e você rever todas as revistas que você chegou a citar no seu trabalho, né? É interessante você verificar, dentre as revistas que você chama mais interessante, qual que é a audiência, qual que é o escopo desse jornal. Sempre que você entra na página do jornal, você tem acesso ali na página home, né, na página principal da revista, ele faz um breve resumo daquilo que você pode esperar da revista, né? Então, é uma forma de se identificar com o público-alvo, né? Ele até pode ter um botão chamado público-alvo, para você já sacar se faz parte ou não do teu escopo, né, da tua meta, tá? Outra coisa importante também, não é fundamental, mas é interessante você chegar a entender, né? É o tal do fator de impacto do jornal. Então, o que é o fator de impacto? É, em poucas palavras, a relevância que a revista tem na comunidade científica. Ah, professor, você falou desse fator de impacto várias vezes, né? O que é esse fator de impacto aí que até agora eu não sei? A gente já vai explicar, né? A gente pode falar de forma bem breve, que é a relevância, ou seja, o próprio nome diz, o impacto que ele tem na ciência. Tá? Existem revistas que são mais impactantes do que outras. Por quê? Então vamos ver por quê. Tá? Interessante você verificar a política do jornal. O que a gente quer dizer com política? Essas informações aqui, ó. Qual que é o tempo médio de publicação? Será que é possível eu conseguir publicar ainda esse ano, se eu tiver interesse? Será que eles aceitam trabalhos gratuitamente? Será que eu preciso pagar? Quantas edições essa revista lança por ano? É uma edição anual, semestral, trienal, bienal, mensal? Isso também é importante. Se você está afim, você tem interesse em publicar o seu trabalho, em publicar rápido, né? É interessante você conhecer um pouquinho esse quociente aí. Tá? É revisada por pares? O que significa isso? Ou, em inglês, né? Peer review. O que é revisada por pares, professor? Revisada por pares é um selo de qualidade que as revistas têm, né? Você, por exemplo, ao mandar a tua revista, quando você tem um selo chamado revisado por pares ou peer review, você sabe que as pessoas que têm destaque na área vão ler o teu artigo. Não é uma pessoa, o editor, que não se identifica a área de atuação. Não. São pessoas que têm destaque na sua área específica, né? O que a gente quer dizer com isso? Ele tem um selo de qualidade. É um selo de qualidade que mostra que a revista é boa, né? Se você encontra no site um destaque para essa palavra peer review, o que é isso? Revisado por pares, você sabe que é uma revista realmente de muita qualidade, tá? Como que você pode, então, se decidir pelo jornal? É sempre interessante você entrar, na época que você começar a escolher a revista, você entrar no site da revista. Toda revista tem um site, né? E lá você vai encontrar tudo que eu disse para vocês. Então, você vai encontrar a política do jornal, você vai encontrar o molde, o template, né? Então, fonte, total de palavras, né? Quais tópicos a sua revista tem, o jornal vai ter que ter, enfim, em detalhes você encontra isso lá, né? Olha só, você pode encontrar essas informações num botão ou num campo chamado Diretrizes para Autores. Os colegas de vocês
nos últimos anos, e se formaram, eles tiveram que fazer a mesma coisa que você. Eles tiveram que, no segundo semestre, procurar uma revista de seu interesse e converter o trabalho daquele modelinho do template, do TCC, para uma revista. Né? E como é que eles conseguiram fazer isso? Bom, eles ficaram entrando de site em site, de revista em revista, e ficaram estudando as diretrizes para autores. Ficaram entendendo um pouquinho qual delas seria mais interessante, quais delas seriam também fáceis, né? Por que não também ter isso, né? Ninguém que é obrigado a pegar a revista mais difícil. É interessante também você comparar um pouquinho a dificuldade de cada revista, né? Facilita um pouco a tua vida lá para frente. Bom, aqui a gente explica um pouquinho o que é o tal do peer review, né? O peer review é isso, ó. Você, por exemplo, lê vários artigos e você acaba todo esse tempo investindo meses fazendo um trabalho. Quando você submete o teu trabalho, aqui, ó, esse caderninho, para um site que ele faz peer review, ele vai passar por experts. Então, são pessoas que têm o mesmo conteúdo técnico que você ou mais. Né? Por isso que a gente fala revisado por pares. São pessoas que se destacam na sua área. O que significa isso se destacar na área? Eles vão ser bem rigorosos na hora de corrigir o seu trabalho. Né? Se você conseguir publicar nessa revista, você consegue publicar numa revista de alto fator de impacto. Não existe revista de alto fator de impacto que não seja revisada por pares. Todas aquelas revistas que você tentou, ou artigos que você tentou baixar e você não conseguiu porque é pago, todas elas são revisadas por pares. Né? Porque, querendo ou não, você investe dinheiro nesse processo. Né? Não é os pares que vão ganhar dinheiro. Né? É, na verdade, selos de qualidade, hospedagem da revista no site. Muitas delas, por serem de qualidade, elas são impressas, não são apenas modelo digital. Elas são impressas e enviadas para bibliotecas do mundo inteiro. Então, uma coisa realmente bem criteriosa. Então, veja, interessante. Como é interessante você ter uma revista de qualidade. Né? E aqui, a gente mostra um pouquinho o que é esse tal desse fator de impacto. O professor chegou a falar bastante desse tal de fator de impacto nos últimos meses, né? O que é isso, professor? O fator de impacto é um quociente, é um número que ajuda a gente a entender a relevância de um jornal no meio de um universo de jornais científicos. Você reparou que nós temos milhares de revistas científicas, milhares. Né? A gente pode falar aí que existem, por baixo, umas 30 mil revistas científicas. Né? Realmente é um absurdo o número de revistas indexadas, vários portais que existem. Né? E, claro, isso faz sentido, porque o número de publicações nas diferentes áreas é absurdo. A gente tem áreas de engenharia, ciências biomédicas, áreas matemáticas, ciências espaciais, ciências químicas, enfim, é uma coisa louca. Né? E cada área tem o seu nicho, tem as suas revistas. Como que eu decido qual revista é melhor do que a outra? Né? A gente tem uma métrica. O que é isso? A gente tem o número de citações que um determinado artigo teve, dividido pelo número de artigos publicados naquele ano. É basicamente o top 5 de todos os artigos que foram publicados. Quando eu publico um artigo num ano, eu espero que no ano que vem ele seja citado. Se pelo menos um artigo interessante, a ideia é que os pesquisadores comecem a ler meu artigo e comecem a usá-lo como critério para seus trabalhos. Começar a citar. Vocês não começaram a citar alguns autores do trabalho de vocês? Começaram, não é verdade? Vocês tinham ideias que vocês usavam de outros trabalhos e aos poucos eles começaram a citá-los. Vocês fizeram mais ou menos aquilo que a gente vê nas redes sociais, memes. Né? Existem memes, existem conteúdos nas redes sociais que eles viralizam. Você pode entrar a hora que você quiser, você vai ter aqueles conteúdos bem famosos, toda hora alguém falando sobre eles. Você chega até a se irritar. Tamanho e repetição. Isso é o fator de impacto. É o número de pessoas que citam determinado artigo dividido pelo total de publicações desse artigo. Né? Esse é o fator de impacto. Então aqui a gente tem um cálculo, por exemplo, né? Número de citações de uma determinada revista em 2011, né? Foi aqui no último ano 3.382. Um ano depois, 4.991. Somando tudo, deu 8.373. Né? Aí a gente pega o número total
Desculpe, ao contrário. Aqui o número total e aqui o número da revista em específico. Né? Se você dividir um pelo outro, o número de citações de um artigo versus o número total de artigos, você vai obter um número. As grandes revistas, as revistas que estão na boca de todo mundo, que tem as melhores publicações, elas são revistas que são memes. Da mesma forma como você tem um meme no Instagram, um meme no Twitter, no Facebook, as grandes revistas são assim. As publicações que eles produzem começam a ser citadas por todo mundo, né? Para o bem ou para o mal. Grandes revistas, que estão na boca de toda a comunidade científica, são aquelas que têm um fator altíssimo. Né? A gente pode citar, olha que interessante, a gente tem o nome dessas revistas, eu tenho certeza que você já conhecia elas muito antes do professor falar hoje para você. Você talvez nunca tenha nem folheado essa revista. Você talvez não tenha nem entrado nela, mas você já conhece Nature, você já conhece a Science, você já conhece a The Lancet, você já conhece a JAMA, né? São revistas muito famosas, que até mesmo a comunidade leiga, comunidade que não faz o curso de farmácia, não faz curso de biomedicina, não faz curso nenhum, né? Mesmo assim, se você fala Nature para uma pessoa, pelo menos metade a cada 10 pessoas já vai ter ouvido falar desse nome. Então, são revistas que viralizam. Por quê? São muito citadas. Né? As grandes pesquisas são assim. Tá? E quanto maior o número de uma revista científica, maior a relevância dele. Né? Porém, a gente tem que falar algumas informações importantes. A gente também não pode ter essa vaidade, esse rigor de imaginar que só a revista de fator de impacto altíssimo que vale. Desculpe, sou espirra total, né? Bom, existem revistas que não têm um fator de impacto tão absurdo assim, mas são revistas muito boas. Né? Muitas coisas acabam entrando nesse cálculo. O professor está explicando de uma forma simples, mas aqui a gente deixa claro, né? Cada área tem a sua própria demanda. E isso acaba, de certa forma, distorcendo um pouco o fator de impacto. Né? A gente até fez um exemplo bem claro. O campo da parasitologia versus o campo da farmacologia. Um número muito maior de pessoas trabalha na área da farmacologia. Um número muito menor de pessoas está na parasito. Né? Então, é óbvio que o número de leitores das revistas da farmacologia vai ser maior do que da parasito. Não é que a área da farmacologia é uma área mais nobre, uma área mais importante, mais relevante. Não é isso. É que existem mais pessoas que compram a ideia, que leem, porque existem mais pesquisadoras nessa área. Né? Então, é normal, por exemplo, você entrar na revista de parasitologia e você falar assim, a melhor revista de parasitologia, o fator de impacto dela é 3,5. É uma revista boa, não é incrível. Né? Aí você fala assim, nossa, mas que revista vagabunda, professor? Não, não é vagabunda. É porque o campo da parasitologia tem menos pesquisadores que o campo da farmacologia. O campo da engenharia genética ele tem muito mais pessoas do que o campo, por exemplo, da micologia. E isso mostra para a gente um pouquinho que esses números na prática, eles são interpretáveis. Eles não são leis imutáveis. Certo? Então é só um guia para você. Eu digo isso porque eu percebi que no ano passado, muitas pessoas começaram a... Nossa, professor, eu não estou conseguindo achar revistas com fator de impacto abaixo de 5, eu quero publicar numa revista altíssima. Não seguir por isso. Né? É interessante você conhecer o que é fator de impacto, mas não ser o determinante final para você escolher qual revista você vai publicar. Tá? Bom, até o momento, queria saber se tem alguém que tem alguma dúvida. Deixa eu ver o nosso campo de perguntas aqui. Natan perguntou, tem que ser apenas revistas nacionais? Não, Natan. Você pode... Aí o céu é o limite, né? Alguns alunos, nem a maioria, na verdade, a minoria optou por publicar em revistas internacionais, né? Aí vai muito da pessoa, né? Existe um fator limitante para você publicar numa revista internacional, você vai ter que pensar no idioma original daquela revista, né? Então, talvez o inglês, o espanhol, é importante que você tente traduzir com bastante afinco se a sua ideia é publicar um artigo. Porque os revisores, quando eles pegam a revista, eles são bem rigorosos em relação ao inglês. Se eles percebem que está mal escrito em inglês, eles já descartam, não estão nem aí, né? Então é interessante, às vezes, você, não sei qual é o teu domínio de inglês, né? Se você tem um bom domínio, excelente.
Mas se você não tem, talvez pegar a ajuda do orientador, ou talvez a ajuda de um tradutor, um profissional, né, formado em inglês para te ajudar nisso. Tá? Eu vi que a Caroline perguntou, podemos escolher mais do que uma revista? Isso vai dificultar, você pode, mas vai dificultar bastante a sua vida, Caroline. Geralmente a gente pega uma revista e mira nela, né? Você vai ter que, por exemplo, numa determinada data, entregar o artigo finalizado naquela revista. Se você escolher mais do que uma, você vai ter que entregar as duas versões diferentes, pode ser bem diferente uma da outra, né? Então, eu sugiro que não. Eu sugiro que você foque, estude antes de você começar a transformar ele, foque bem qual deles você pega e mire, e comece, né? Porque você não tem só uma missão. Você tem que pensar que o teu trabalho mal começou. No seu segundo semestre vai não apenas aumentar, melhorar o teu trabalho, mas transformar nesse modelo. Então pense na dupla responsabilidade. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Professor, só uma aí, mais uma. Tranquilo. Onde que tem a fonte para a gente saber as citações das revistas, os números de artigo publicado da revista? Qual que é a fonte? Vou mostrar para você. O próximo slide vai tratar disso, né? É aquele botão que a gente falou, diretrizes para autores. E você vai ter as instruções, as métricas que normalmente você tem daquela revista. Bom? Já vamos ver isso. Ok, obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até o momento? Qualquer coisa, então use o campo de perguntas, né? Vamos continuar, então. Olha só, observando aqui, até aproveitando, respondendo a pergunta do Luiz, né? Então, tá bom, professor, eu quero escolher a revista, mas antes de eu me decidir, eu quero entender um pouquinho o que eu preciso para produzir meu artigo naquela revista, né? Toda vez que você entra no site de uma revista, você vai ter alguns campos, vai ter ali botões, opções, né? Para você entender exatamente como, de que forma você tem que fazer o seu trabalho, você tem que usar esse botão aqui, que são as diretrizes para autores. Ou, em inglês, né? Guideline for authors, né? Nesse caso aqui, ó, esse botão aqui, quando você clica, ele vai te dar um arquivo em PDF, o próprio site mesmo, né? Ele vai mostrar o que para você? Ele vai mostrar o número máximo de páginas, número mínimo e máximo de páginas, número mínimo e máximo de palavras, os tópicos que o teu trabalho tem que ter, fonte, tamanho da letra, como que você vai fazer a referência, se é um modelo ABNT. Ele não vai chamar ABNT se for uma revista internacional, né? Existe um número estrito para isso. Ou ele vai te falar que é Vancouver, ele vai dar alguns exemplos para você, né? Se você tem imagens, ele vai colocar as especificações técnicas da imagem, o formato, o número máximo de pixels, enfim. Vai ser bem descritivo. Vai facilitar para você, né? É importante que você siga à risca o que as diretrizes para autores de cada revista pede, porque se por acaso o teu trabalho não está na diretriz, algumas revistas nem consideram dar uma resposta para você. Elas vão te deixar no vácuo ali, você pensa assim, que legal, né? Eles estão ali já avaliando, né? Já jogaram você na lixeira eletrônica e vida que segue. Vocês vão perceber que é aquilo que o professor falou, né? O fato de você ter um editor, de você ter revisores que são anônimos, isso empodera muito a falta de educação dessas pessoas, né? E o professor fica triste, mas existem revistas estrangeiras e tem pessoas muito mal educadas por trás, né? E eu não estou passando pano para isso. Isso é uma prática condenável. Você ter uma pessoa, um profissional mal educado, grosso, né? E não responde teus e-mails. Isso não é nem um pouco bom, né? Tem pessoas que acabam valorizando isso, né? Não, isso é errado, simplesmente errado. Mas infelizmente existe. Então, já fique claro para vocês tentar sempre entregar bem certinho no formato, tá bom? Porque não esperem muito feedback. Se eles aceitam a revista, eles retornam e-mail. Se eles não aceitam, você cai no vácuo do espaço, né? Bom, aqui a gente dá algumas dicas gerais de situações que você tem que fazer para você ter um bom manuscrito, né? Já pensando um pouquinho no segundo semestre, né? Primeiro, você já deve ter percebido que o professor já deve ter vendido a ideia para você que publicar um artigo
ter o sucesso, o êxito na publicação é suor, é batalha, né? É duro, é batalhação, muito batalha, né? Bem difícil. Nesse sentido, você sempre tem que pensar de que forma você pode entregar o seu artigo. É interessante sempre você tentar fazer algo mais interessante, mais criativo, com mais qualidade técnica possível, né? Então, aqui a gente colocou, por exemplo, considere formas criativas de você convencer um leitor, de você mostrar os resultados do seu trabalho. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um caso, eu tenho aqui um trabalho aleatório, você pode observar o seguinte, ó, a pessoa, antes de aparecer o resumo dela, olha o que ela colocou aqui, ó, ela fez um gráfico resumindo o trabalho dela. Então, a primeira coisa que aparece no trabalho dela já é um desenho. Olha que legal, né? Esse desenho aqui, ó, chamado de resumo gráfico, ele já facilita demais a compreensão dos resultados da pessoa. Eu não sou dessa área aqui, ele está mostrando um mapa para mim aqui, né? Mas, sem dúvida, as pessoas que são dessa área entendem. O professor, ano passado, publicou um artigo de doutorado dele, olha o que a gente colocou na foto do resumo, né? Além de ter o texto resumo, a gente colocou essa foto aqui, ó. Colocou o parasita, a Jade, que é linha de estudo do professor, né? Colocou ela interagindo com o epitélio intestinal. Então, a gente colocou, dependendo do tratamento que a gente fez, a gente teve um comportamento do parasita, ou ele ficou sobrenadando, não se ligou ao epitélio, ou todas elas se ligaram ao epitélio. Tudo dependeu do método de tratamento que a gente usou, né? Perceba que você pode talvez não ler inglês, mas você percebe que tem informações visuais. Dependendo do que a gente fez, aconteceu uma coisa, dependendo aconteceu outra. Quer dizer, é uma forma de você ajudar o leitor a entender aquilo e também de garantir uma qualidade gráfica para o teu trabalho. É interessante isso, tá? Para aqueles alunos que têm interesse em fazer imagens, como eu falei no começo da aula, a gente vai conversar um pouquinho disso daqui a 1 ou 2 semanas. Tá bom? Como escrever um bom manuscrito? Aqui é outro ponto, né? Seguir a macroestrutura científica de um artigo. Essa aqui, em vermelho, nós temos os principais tópicos de um artigo científico. Você vai reparar que esses tópicos aqui, de certa forma, eles estavam aí no teu modelinho do TCC1. Mas repare que tem coisas novas, né? Coisas que a gente até vai falar agora nas próximas aulas. Então, introdução, geralmente é o primeiro tópico, depois o resumo. Tá? Material e métodos. Aqui vem um tópico novo. Resultados. Aquelas pessoas que vão fazer um trabalho de campo, elas têm que apresentar um tópico em que elas mostram os dados que foram obtidos. Né? O resultado técnico da pesquisa dela. Certo? É um tópico talvez o mais importante de quem vai fazer estudo de campo vai ter. Outro tópico inédito aqui pra gente, ó, discussão. O que é discussão? Discussão é a interação que você vai ter com os teus resultados e com a literatura existente. É o momento de você explicar para o leitor o que significam os seus dados. Será que o que você obteve foi corroborado pelo que já existe por aí de publicado? Será que o que você publicou não tem nada a ver, discorda diretamente com o que já foi publicado? É uma discussão, certo? E é isso que você precisa fazer no trabalho. E o tópico de conclusão. Tá? Aqui a gente dá uma dica de como tem que ser a progressão geral do seu tema, né? Então, como a gente já comentou nas nossas aulas, o teu tema ele começa de forma geral, a introdução você começa ela bem genérica, bem superficial, e à medida que o trabalho vai avançando, o que você tem que fazer? Você tem que deixá-lo específico. Você tem que trazer o problema-chave do seu tema. Você tem que trazer a problematização daquilo que você quer falar. E para concluir o trabalho, a conclusão, você geralmente aborda algo no escopo maior. A gente vai falar um pouquinho disso no futuro. Tá? Essa é geralmente a progressão. O trabalho do geral vai para o específico e depois abrange-se novamente. Vai para o escopo maior. Tá? E aqui a gente dá uma dica no segundo semestre para aquelas pessoas, né, que vão começar aí a fazer trabalho de campo, até para quem vai fazer revisão, qual que geralmente é a fração tempo que você tem que se dedicar para cada tema. Né? Então, metodologia, resultado de discussão é o tópico que vocês mais vão ter que trabalhar. É aquele tópico que vai demandar muito do seu tempo. Depois vem figuras e tabelas. Depois vem os elementos visuais. Né? Terceiro lugar, introdução e conclusão. Introdução, ela já está bem avançada.
no TCC1, concorda comigo? Você não vai ter que, do zero, ter que fazer a sua introdução, então você não precisa dedicar tanto tempo assim, e o resumo e o título no mesmo caminho. São tópicos que foram produzidos agora. Eles não estão prontos, você concorda comigo? Vai ter muita coisa nova que você vai obter agora no segundo semestre, você vai ter que incrementar no trabalho. Mas você já concorda comigo que você já tem algo, um esboço, já está bem encaminhado. Esses tópicos aqui do topo é que realmente são os tópicos inéditos, né? Mas, assim, professor, meu trabalho é de revisão bibliográfica, eu vou ter que fazer metodologia, resultado, discussão. Lembre-se que quem vai fazer revisão tem que fazer metodologia. Porém, o tópico resultado de discussão é fusionado, é uma fusão desses dois tópicos. Você não vai escrever resultados e depois escrever discussão e fazer eles separado. Não. Revisão bibliográfica, os tópicos que você vai tratar do seu tema, eles já são o resultado de discussão juntos, né? Então, na prática, é a mesma coisa que você vai ter que fazer, mas com um nome diferente. Sem esse nome, resultado, discussão. Né? E aqui a gente coloca, né? Só uma brincadeira, né? É uma mudança de última hora. Esse aqui é o Tolstói, né? O escritor russo muito famoso, né? Então ele está escrevendo o livro mais famoso dele, ó. É uma mudança de última hora, mas é uma excelente mudança. Então o título original era Guerra e Paz e Repolhos. Ele tirou repolhos e ficou Guerra e Paz. Uma brincadeira idiota, né? Mas isso mostra como o título é impactante. Guerra e Paz está muito melhor do que Guerra e Paz e Repolhos, né? Veja a diferença. Essa é outra coisa também que você tem que pensar no final, né? Título, edição, certo? E aqui vai uma informação importante, que é o que eu já passo para vocês, que vocês não têm responsabilidade nenhuma de pensar nisso agora, mas é algo que já pode representar um longo trajeto na tua carreira científica. Eu já percebi, todo ano é assim, muitos de vocês têm interesse em publicar artigos, né? Talvez alguns não tem problema, né? Mas tem pessoas assim que eu percebo que tem um interesse muito grande. Tem alunos, o ano passado, de 4 anos para cá, que eles defenderam o TCC2, no dia seguinte já estavam mandando para ser publicado. Eles queriam porque queriam a todo custo, e isso é muito legal, muito bonito. É importante, principalmente para quem vai fazer uma pós-graduação, certo? E é interessante você entender um pouquinho como funciona esse mundo da publicação, né? A gente tem uma atenção especial aqui, ó. Isso aqui é até para você conduzir eticamente um pouquinho a tua carreira, né? Quando você vai enviar um trabalho para ser publicado, você tem ali um benefício muito importante de teu nome estar dentro dele, né? Existe, dentre todos os nomes de autores daquele trabalho, uma sequência de importância. O primeiro nome que aparece no artigo científico é o nome mais importante. O primeiro autor, como a gente coloca aqui, é aquele que conduz a elaboração do trabalho. Aquele que teve maior investimento de tempo. Aquela pessoa que batalhou, que teve ideias importantes, que escreveu, que esteve envolvido em toda etapa do projeto. Teoricamente, vocês são os primeiros autores do trabalho de cada um de vocês. Faz sentido isso, não faz? Bom, de todos os nomes que vão aparecer no trabalho, o último autor, ele também é um nome importante, né? Ele realiza contribuições intelectuais, ele corrige o seu trabalho, ele dá sugestões, é o autor correspondente, aquele que vai dar o seu e-mail. É o orientador, em outras palavras, certo? Teoricamente, o orientador é o último autor, aquele que esteve envolvido intelectualmente, corrigiu o teu trabalho, opinou, chato, né? O professor Bruno, chato aí, o semestre inteiro, foi enchendo o saco de vocês, é isso, tá? Claro que o professor Bruno vai ser o orientador de vocês, eu só me refiro nesse semestre. No semestre que vem, vocês já vão para os seus respectivos orientadores, né? O que o professor está falando nesse papo para a gente? Aqui eu peço para vocês evitarem 2 pontos importantes, né? Toda vez que você vai publicar um trabalho científico, é legal, tem pessoas que querem aparecer no trabalho. Evitem autores fantasmas. O que é isso? Aquelas pessoas que são muito importantes e que você não colocou ali o nome. Então, uma pessoa que te ajudou a fazer um teste, um experimento, uma pessoa que contribui intelectualmente e você não colocou. Isso é muito sério. Você publicar um trabalho sem dar autoria para essa pessoa. Obviamente, essa pessoa não vai ser o primeiro nome. Ela vai ficar entre o segundo e o penúltimo, porque o teu orientador é o último e você é o primeiro, certo? Mas é muito feio, não feio, passivo de processo, quando você deixa alguém muito importante de fora.
Essa pessoa descobre que você publicou o artigo, viu que o nome dela não está lá, e ela pode ficar não apenas magoada, ela pode procurar os seus direitos. Por isso é muito importante quando você tem um colaborador, você trabalha com alguém, que fique muito claro, sempre deixe muito claro se o nome dela vai aparecer ou não vai aparecer. Isso é muito claro. Não deixe nada subentendido. Você conversa com a pessoa, elogia, agradece, mas não fica claro se você vai colocar o trabalho dela ou não. Seja muito claro. Se uma pessoa ficar decepcionada, é uma porta que se fecha para você. Você nunca mais vai ter uma ajuda dela. Pense nisso. Né? Eu já vi acontecer e é algo muito chato. Tá? Pra gente que está começando as carreiras científicas agora, talvez, nem tem peso isso, nem me interessa isso. Para pessoas que vivem de artigo científico, professores, alunos de pesquisa, isso é algo muito importante. Tá? Pior, autor trem da alegria. Autoria, o que é autoria trem da alegria? O cara ele não fez nada. E que nem o trem da alegria, você vai dar de presente para ele ali colocar o nome no artigo. Isso aqui, pessoal, é o que mais tem no meio científico. O carinha ali é teu amigo, o carinha é amigo do fulano, do ciclano. Vamos colocar o nome dele, né? Ele está precisando. Não façam isso. Não apenas porque não é ético. Essa conduta é uma conduta viciante. Se você coloca, por exemplo, o nome de alguém nesse método trem da alegria, você vai ter que pagar essa pessoa. A pessoa vai ter que pagar você no futuro. Talvez a pessoa no futuro não pague você. Não compensa, porque é errado. Talvez essa pessoa no futuro tenha um parceiro que não aceite esse método trem da alegria. E aí fica essa coisa meio travada. Né? As revistas de alta qualidade hoje, elas mandam um formulário para você perguntando o papel de cada pessoa ali dentro. Se você não convence o editor do papel de cada pessoa ali, ele não aceita o número de autores devido. Como assim, professor? Isso é verdade. Você tem que justificar exatamente o que aquelas pessoas fizeram no trabalho. Se ele achou que está sendo embromado, ele não aceita o trabalho. Então, evitem isso, né? Converse com o orientador de vocês, né? O professor fala isso, para você talvez não faça sentido, seja conversa fiável, mas não é. Todo ano a gente pega trabalhos que tem mais de um autor, né? E é importante que fique claro o nome e a responsabilidade de cada autor ali dentro. Muito bem? Esse é um papo que eu estou dando para vocês, só para preparar vocês para a vida de vocês. Talvez isso aqui não faça sentido nenhum para vocês, mas alguns de vocês podem começar uma pós-graduação ano que vem, e aí vocês vão se deparar com práticas como essa. É interessante a gente pensar de forma séria um pouquinho essas condutas. Bom, a mensagem que o professor tinha para passar para vocês era hoje. Né? Essa é a mensagem original. Né? Eu queria saber, aproveitando o nosso momento, se alguém tem alguma dúvida relacionada à aula de hoje, ou qualquer coisa que vocês precisem, aproveite o espaço. Professor? Olha. Por exemplo, assim, eu vi que o professor colocou ali revisão, mais ou menos 10 páginas, 3 figuras, mais ou menos 50 referências. Mas se, por exemplo, eu escolho a revista X, e essa revista tem um padrão diferente, ela quer 15 páginas, ela quer um artigo maior, por exemplo, o meu trabalho lá no final do ano, que eu vou defender, vou entregar aqui na Uniandrade, ele vai ser o mesmo que eu vou postar na revista. Então ele teria 15 páginas. Seria isso? Isso mesmo. Você precisa se basear na recomendação da revista, tá? Esqueça que o professor... Isso aqui é uma média. A gente pegou, então, várias... Não foi nem eu que fiz isso, né? Quem fez isso aí para mim já foram meus colegas que mostraram isso para mim. Você tem ali uma média do que a gente normalmente encontra, mas siga as diretrizes exatamente da revista, tá? Não dê bola porque o professor está mostrando se for contrário ao que você está vendo, ok? Beleza. E quando a gente vai fazer ali, por exemplo, o meu é revisão, não vai ter aquele tópico de discussão, né? O professor disse que vai ser, eu vou apresentar ali o resultado que eu achei de determinado estudo, daí, por exemplo, eu falo, segundo o estudo X, aí eu coloco o dado que esse estudo me forneceu, e depois eu vou comentar a respeito desse dado. Eu não vou fazer dois lugares separados, tipo, resultados e depois discussão, vai ser tudo no mesmo texto, né? O professor pode explicar para mim? Claro, com certeza. Isso é importante que fique bem definido, né? Quando você tem revistas que ele separa instruções para quem vai fazer artigo de campo, instruções para quem vai fazer revisão. E ele explica o nome do tópico que vai ter, né? Na prática, como que funciona para quem vai fazer revisão? Você tem introdução, você tem material e métodos, e depois disso, você tem tópicos de acordo com o subtema. Lembra que o professor falou
que seria interessante vocês fazerem subtópicos dependendo do tema? É isso. A revisão, você vai ter que criar subtópicos para você conseguir falar sobre um determinado assunto. Então, eu vou usar aqui o nosso mural para dar um exemplo para você, né? Vamos supor que o assunto da minha revisão seja Covid, certo? Pegar uma coisa para facilitar para todo mundo, né? Então, assim, os tópicos que o meu trabalho teve. Introdução, ok? Depois veio materiais e métodos. Depois começo a minha revisão. Eu não vou escrever revisão. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou lá. 3.1. Características gerais do vírus. 3.2. Epidemiologia. 3.3. Diagnóstico. Enfim, eu vou criar subtópicos, títulos, que vão compreender a minha revisão. Deu para entender? Vocês mesmos podem observar. Quando vocês pegarem um artigo de revisão bibliográfica, chamado review, vocês podem ver que ele é exatamente dessa forma. Ele dá a introdução, alguns não tem nem material e método, inclusive, né? Eles já vão direto para a revisão propriamente dita. Beleza? Beleza, valeu. Tranquilo. Mais perguntas, pessoal? Doutor, mais uma. Enquanto você estava falando, eu estava te ouvindo e estava tentando fazer o copia e cola do meu vídeo, né? E eu não consegui abrir aquele fórum. Como é que faz para abrir? Eu acho que você tem que... Eu não tenho a visão do aluno, né? Mas eu acho que de duas uma. Ou você clica no próprio título do fórum, postagem, né? Você clica ali, ou vai ter algum campo para você responder. Eu não sei se algum colega aqui lembra de cabeça, poderia se pronunciar, pessoal? E que alguém tem um... Deixa eu ver aqui. Ó, Caroline falou, clique no título. E o Natan colocou adicionar comentário. Então, acho que clica primeiro no título e depois adiciona comentário. No título... Do título do fórum. O título do fórum está escrito postagem do link. Você clica nesse título, nessa frase, certo? Então, eu estou clicando aqui e ela não libera. Eu cliquei no fórum aberto, cliquei naquele desenho que tem 3 linhas, no link, vê se apareceu agora. Agora apareceu. Beleza. Às vezes é só uma sequência que estava esperando ainda, né? Obrigado aí pela ajuda. Estamos todo mundo no mesmo barco, tranquilo. Tá legal, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então, aproveitando até o comentário do Luiz, pessoal, para a gente fechar, deixa eu só interromper a gravação aqui.